Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Hello Brasil, Psicanálise da Estranha Civilização Brasileira, de Contardo Caligares. Bom, esse autor, o Caligares, ele foi um renomado escritor e psicanalista italiano. E esse livro é formado por diversas anotações que o próprio autor fez enquanto ele estava conhecendo o Brasil pela primeira vez, viajando por diversos locais aqui do país. E o autor ele fazia essas anotações em um processo bem psicanalista, né, para tentar entender o porquê que ele se sentia seduzido, né, pela nossa cultura, por que ele gostava tanto assim da cultura brasileira. E mais para frente no livro, o autor ele até comenta como algumas das suas opiniões mudaram, né, ao longo do tempo e que até solicitaram para ele escrever um livro nesse mesmo modelo, só que dos Estados Unidos, um Hello USA, por exemplo. Só que ele mesmo comenta como ele recusou nessa oferta, já que ele não conseguiria passar a mesma visão que ele passou com o Hello Brasil, já que foi durante o seu primeiro contato, né, com o país. Bom, e sobre o livro, eu poderia dizer que o tema central dele, então, é separado em duas personalidades. De um lado, então, o colono, que é aquele que busca nesse novo país uma oportunidade de cidadania, buscando uma espécie de ordem que lhe foi negada, então, em sua terra natal. Mas o colono, no caso, com esse sentimento de responsabilidade, né, de busca de pertencimento por esse novo país, por essa nova terra. Já do outro lado, nós temos o colonizador, que também está em busca de oportunidades, porém é mais em um sentido de exploração, de conseguir fazer tudo aquilo que lhe foi negado em sua terra natal. E por mais que esse tipo de conversa, analogia, né, de colono e colonizador seja mais utilizado na questão com os imigrantes, né, principalmente os europeus, quando vieram então para o Brasil, esse mesmo sentimento é passado então de geração para geração dentro das famílias, o que acaba gerando aquela cultura, aquele sentimento de vira-lata, né, como se tudo que fosse do exterior, né, o que não fosse do local onde você está, fosse melhor. E nessa perspectiva, então, a gente consegue enxergar, né, essa analogia, essa mesma ideia internamente aqui do nosso país em relação aos estados, por exemplo, já que muitas pessoas fazem exatamente essas mesmas mudanças, né, de locais ali onde elas moram em busca de novas oportunidades, oportunidades melhores. E é exatamente nesse ponto então em que o autor ele sai dessa análise em relação ao europeu, né, ao imigrante, e começa a analisar o próprio povo brasileiro em si e cada uma das coisas pelas quais nós somos marcados lá fora, no exterior, como o próprio jeitinho brasileiro, por exemplo, que até sobre isso eu separei um trecho aqui. Eu o entendia, sobretudo, como uma compensação e uma esperança possíveis. Em uma sociedade em que é fácil ser insignificante, um privilégio indevido pode servir para restituir a qualquer um, por um instante, uma necessária dimensão de dignidade. Mas ele também aborda outros assuntos que são relevantes, né, para nós, como por exemplo a corrupção, já que todos nós queremos um país respeitável, porém como respeitar um país que não me trata como cidadão, fazendo com que algumas pessoas ali se aproveitem, né, de certas oportunidades. Um outro ponto aqui que o autor coloca como a busca pelo pai, né, para a solução dos problemas, sendo que o pai nesse sentido aqui é o país estrangeiro, então, né, a terra natal daquele imigrante ali que gerou então essa família, né? E aqui ele aborda o assunto de que para muitas pessoas a dupla cidadania, né, se mudar então para um outro país e morar fora é visto como a solução de todos os problemas. Como se esse país, né, também não tivesse os seus próprios problemas e como se esse novo local fosse simplesmente receber, né, as pessoas ali de braços abertos. E um último ponto que eu achei interessante é em relação ao consumo, quando o autor ele compara o comportamento então de europeus e brasileiros, analisando o fato então de que os europeus eles gastam menos, eles reaproveitam mais as coisas e com isso tendem a ter mais coisas, ter mais ativos, por exemplo, né? Enquanto o brasileiro ele tem uma cultura de gastar mais. E até como exemplo disso, ele usa os próprios alimentos, como na Europa, muitos dos pratos ali que são conhecidos, né, renomados nos restaurantes, surgiram, na verdade, do reaproveitamento dos alimentos, ao invés de simplesmente jogá-los fora.
já que a Europa é uma região que presenciou diversas guerras ao longo do tempo, então eles tiveram que desenvolver esse lado mais poupador, digamos assim. Bom, eu gostei bastante dessa leitura e eu achei uma interpretação muito interessante, né, da nossa cultura brasileira. Além desse olhar psicanalista, então, sobre o povo brasileiro, já que muitas coisas já são enraizadas, né, na nossa cultura, então nós tomamos como verdades absolutas e não questionamos esse tipo de coisa. Mas é exatamente essa etapa do processo terapêutico, né, de analisar cada uma das pequenas coisas que nós fazemos e que nós nem notamos mais e entender de onde vem aquilo, né, por que nós agimos de tal forma. E dessa forma conseguimos então nos compreender, né, de uma forma melhor. Bom, fica aqui então a minha recomendação para o livro Hello Brasil, de Contardo Caligares. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever, compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!